e livros. Essa combinação pra mim é perfeita. Oi gente, aqui é a Glaucia. No vídeo de hoje eu vou responder pra vocês a book tag Café Literário que eu vi lá no canal da Renieri do Palavras Radioativas. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo pra vocês conferirem também depois, e também o vídeo de quem criou essa tag. A tag consiste em 10 perguntinhas, todas envolvendo café e livros, que eu acho que é uma combinação irresistível, pelo menos pra mim. Eu já fiz aqui a minha seleção e vou mostrar tudinho pra vocês, mas antes disso eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, e curtir e compartilhar esse vídeo, que isso ajuda muito aqui na divulgação do meu conteúdo e no resultado do meu trabalho. Vou deixar aqui também um beijo para todos os membros do Clube Mais Que Livros. Para quem ainda não conhece o meu clube de livros, ele fica lá no Catarse, o link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer, apoiar, saber quais são os benefícios de fazer parte desse clube, então vai lá conhecer também. E aproveita aqui também para agradecer o Cuponomia, que é o patrocinador desse vídeo. O Cuponomia é um site de descontos e cashbacks com mais de 2.000 lojas de diversos segmentos. Para aproveitar os cupons, basta entrar no site, se cadastrar, ativar a extensão no seu navegador e pronto. Toda vez que você entrar em um site que possua cupom ou cashback disponível, você será avisado e poderá economizar em suas compras. Outra dica importante é que o Cuponomia possui um programa de indicação bem legal. Você ganha R$5 a cada pessoa que se cadastrar no Cuponomia usando o seu link, e essa pessoa também garante R$5 no momento em que se cadastrar. E o melhor é que, atingindo o valor de R$20, você pode transferir tudo para sua conta bancária de preferência. Agora vocês já sabem que podem economizar bastante usando os cupons do Cuponomia, então o link vai ficar aqui embaixo para vocês se cadastrarem e aproveitarem. Primeira perguntinha, Café Expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. Eu tava aqui vasculhando entre as minhas leituras mais recentes e não encontrei nenhum. Na verdade, não encontrei nem no ano que passou. Então eu acabei escolhendo O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, que é um clássico da literatura feminista. Ele foi escrito em 1892. Na verdade, ele tem 110 páginas, mas ele é pequenininho, né? Então, se a gente for realista, ele tem aí umas 50, 60 páginas. Na época que eu li esse livro, eu fiquei bem surpresa com o que eu encontrei aqui. Nessa obra a gente vai conhecer uma mulher que está sofrendo de depressão pós-parto, só que esse era um assunto que não era muito falado na época, né? Ela é esposa de um médico muito influente que vai diagnosticá-la aí com uma depressão nervosa ou com uma crise de histeria temporária. Enfim, e ele vai decidir alugar uma casa de campo para deixar essa mulher reclusa lá durante 3 meses com o intuito de que ela melhore. Só que ela fica trancada nesse quarto onde tem esse papel de parede amarelo, e é lá que ela vai meio que piorando, embora ele diga que ela está melhorando. Enfim, é um livro que vai falar muito sobre o preconceito da sociedade em relação a esse assunto, né, que é a depressão, que vai falar de como a mulher não tinha voz ativa na sociedade, como a mulher não tinha voz ativa em casa com o marido. Então é uma obra assim com muitos assuntos pertinentes, muitos assuntos importantes que a gente precisa ler sobre. Um livro que me surpreendeu muito e que eu indico para vocês. Segunda perguntinha, Café Gelado, um livro com personagem muito frio. E para essa perguntinha eu fiquei aqui entre 3 livros, porque o que não faltou esse ano foram personagens frios na literatura que eu encontrei por aqui. Minha listinha tá só crescendo, mas eu acabei optando por Procure nas Cinzas, que é o novo lançamento do autor Charlie Donlia pela Fara Editorial, que eu tive o prazer aí de ler antecipadamente com o manuscrito. E aqui nós temos já uma cena de crime acontecendo já nas primeiras páginas desse livro, um crime bem bizarro, uma pessoa sendo acusada injustamente, segundo ela, e temos também aí o atentado contra as Torres Gêmeas, né, o 11 de setembro acontecendo no meio dessa história, que é muito presente aqui. E em meio a isso tudo também temos uma protagonista muito forte, que é apresentadora de televisão. Ela está substituindo um antigo apresentador do sexo masculino que ganhava muito mais que ela, mesmo ela exercendo o papel dela como apresentadora muito melhor que ele. Ela não é valorizada como deveria, e ela vai atrás disso. Ela quer mostrar o valor dela e ela quer que paguem ela por isso. Então é um livro que também entra nessa questão de como a mulher, mesmo desempenhando o papel que o homem desempenha, né, no mercado de trabalho, e às vezes muito melhor do que o homem, ela precisa batalhar muito para ser valorizada como deveria. Então gostei já muito dessa questão nesse livro, mas não é essa questão que nós estamos falando aqui. Estamos falando do personagem mais frio que existe nessa história.
E eu não posso falar quem é o personagem, vocês vão ter que ler, porque eu fiquei desacreditada quando eu cheguei no fim desse livro. O que o Charlie Donlia fez aqui não se faz. Eu fui feita de trouxa, então leiam, me contem também se vocês foram feitos de trouxa. Me contem o que vocês acharam dessa personagem, porque eu vou adorar muito saber qual a opinião de vocês em relação a essa história aqui. Já adianto que Charlie Donlia é meu queridinho aí de thriller, então qualquer livro dele é maravilhoso, mas nesse aqui ele conseguiu me deixar assim chocada direitinho. Terceira perguntinha: Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama? Para responder essa pergunta, eu escolhi A Garota que Bebeu a Lua, que tem essa capa aqui que eu acho a coisa mais linda. Eu não entendo porque quase ninguém fala desse livro, porque eu adoro essa história. Aqui nós temos um pouquinho de magia, um pouquinho de conto de fadas. Vamos conhecer um protetorado que é amedrontado por conta da existência de uma bruxa que existe na floresta. E para manter essa bruxa afastada, eles acabam oferecendo, né, um sacrifício todo ano para essa bruxa na floresta. O que acontece é que eles pegam todo ano um bebê que nasceu nesse protetorado e deixam nessa floresta para acalmar a bruxa. O que acaba trazendo ali para esse vilarejo, né, para esse protetorado, uma névoa de tristeza sem fim. Inclusive o sol nem brilha nesse lugar, de tanta tristeza que existe ali nessa aldeia, né, nesse protetorado. Só que o que eles não sabem é que essa bruxa, na verdade, ela é boazinha. E ela não entende porque todo ano uma criança é abandonada na floresta. Então ela tá sempre ali à espreita, esperando essa criança ser deixada para ela ir salvá-la e levá-la para as cidades livres, que é uma cidade que existe nesse livro, para adoção. Só que enquanto essa bruxa viaja levando essa criança, a comida acaba. E ela acaba alimentando essas crianças com luz das estrelas. Só que um belo dia ela acaba errando, né? E alimenta uma menininha de luz do luar. O que acaba aí embruxando essa criança e fazendo ela tomar uma decisão, que é adotar essa criança. Já que com o tempo ela vai começar a mostrar os poderes devido a essa luz do luar que ela consumiu. Esse é um livro que vai falar muito sobre amor, mas principalmente sobre tristeza, né? A tristeza nessa obra ela é palpável, você consegue sentir isso nas pessoas aqui. Mas é também uma história que vai falar sobre amadurecimento, né? Então é uma história que eu acho que vale muito a pena ser lido. Se você ainda não leu, já coloca na sua wishlist, porque vale muito a pena. Quarta perguntinha: Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama. E para esse eu escolhi Emma, da Jane Austen, que é o meu favorito da autora. A Emma é uma protagonista muito diferente das outras que eu encontrei na literatura clássica. Claro que por conta das condições financeiras dela, né? Afinal, a Emma já tem aí uma posição elevada, né? Ela não tem esse medo de ter que se casar por obrigação, de precisar se casar para fazer a vida dela se manter ali nos conformes. Então a Emma é uma protagonista muito segura, dona de si, ela fala o que quer, faz o que quer, erra muito também, mas ela acaba aprendendo com os erros dela, né, e tentando ser uma pessoa melhor. Então Emma é a minha resposta para essa pergunta. Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. E não poderia ser outro senão A Troca, da Beth O'Leary, a mesma autora de O Teto para Dois, que eu já li também, gostei bastante, mas que não chegou perto do que A Troca foi para mim. Eu fiquei completamente apaixonada por essa história. Aqui nós vamos conhecer a Lena e a Ellie, né, que é neta e avó, a Lena com 29 anos e a Ellie com 79. Ambas estão enfrentando aí momentos difíceis na vida e elas decidem trocar de lugar. Uma vai viver a vida da outra, né, e quem sabe aí as coisas melhorem. Só que esse livro foi muito mais do que isso. Eu fiquei imaginando aí uma coisa meio Sexta-feira Muito Louca, daquele filme lá que a mãe troca de lugar com a filha, mas na verdade troca de corpo, mas não tem nada a ver. Aqui nós temos uma história linda, um drama familiar de partir ao mesmo tempo que aquece o coração. Eu achei linda a relação dessas personagens, achei lindo como a autora construiu cada uma delas, como os problemas delas são reais. A Ellie, né, que é a vozinha, me encantou assim de uma forma, foi um livro que eu ri e chorei. Eu fiquei assim com muita vontade de ter uma vozinha para viver tudo que a Lena vive com a avó dela. É um livro também que vai falar aí de relacionamento abusivo, né? Então é um tema que é muito importante de ser falado sempre, desenvolvido, mas ele é muito mais do que isso. É um livro que vai falar sobre família, sobre luto, sobre amor. Então é uma obra que me deixou assim completamente encantada, que eu indico muito, muito, muito. Café Forte, um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema.
E um dos livros que aconteceu isso, né, que fez isso comigo, foi Segredos de Família, da Lisa Wingate. E eu fiquei apreensiva durante todo o momento que eu li esse livro, porque ele é baseado numa história real, né, num escândalo real que aconteceu lá nos Estados Unidos, envolvendo o sequestro e a venda de crianças pobres para famílias ricas. Então a gente vai conhecer aqui uma protagonista de 12 anos, né? Ela e os irmãos que são arrancados da família, são separados e são vendidos para pessoas desconhecidas, né? E é muito difícil de acompanhar essa história porque a gente fica o tempo inteiro com medo do que vai acontecer com essas crianças, com medo da maldade humana, e a gente vê muito disso por aqui. Em contrapartida, nós temos outros personagens que estão envolvidos nessa história e a gente vai entendendo o porquê, quais são os motivos no decorrer da obra. Não vou falar muito sobre porque eu acabo entregando alguns pontos aqui, mas é um livro que eu senti medo em todo momento, assim, até a última página, mas é uma obra que também emociona muito, muito, com o final, assim, de aquecer o coração. Café Fraco, um livro que te decepcionou. E esse livro, acho que muita gente que me acompanha já deve estar imaginando qual seja, né? Ele é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que tem essa capa aqui belíssima, que eu queria muito ter amado a história para mantê-la na minha estante. Eu fui ler esse livro porque ele foi leitura coletiva lá do meu clube, né? Os membros escolheram ler essa obra, mas eu já estava assim sentindo que ela não seria tudo isso para mim. Então, quando eu comecei a fazer essa leitura, foi assim difícil de me conectar com os personagens, difícil de me conectar com essa história. Eu não consegui comprar, sabe, o que estava acontecendo por aqui. Então, foi um livro que foi muito abaixo das expectativas, que já não eram nenhuma. Então, um dos livros que mais me decepcionou foi O Clube do Crime das Quintas-Feiras, tá? Esse ano. Tô contando dos livros que eu li recentemente. Então, esse aqui foi dois que me decepcionaram em 2021. Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. E o livro que eu escolhi, eu acho que não é tão light assim, porque ele tem como pano de fundo a guerra e como ela afetou esses personagens. Eu tô falando de A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que é um dos meus queridinhos. E eu amo tanto o livro quanto o filme, eu acho que ambos são maravilhosos. Esse livro é todo feito em narrativa epistolar, os personagens trocam cartas aqui. Então a gente vai acompanhando essa troca de cartas, mas o que eu queria falar sobre esse livro é como os livros são poderosos, né? Como eles têm o poder de unir e de conectar pessoas, mas principalmente de salvar pessoas, que é justamente o que acontece aqui nessa obra. Esses personagens estavam muito tristes e marcados pela guerra, e foi justamente ler, né, juntos, formar esse grupo, né, essa sociedade literária, que acabou aí trazendo um ponto de esperança e de felicidade para a vida deles, e o que acabou unindo cada um deles. Então é uma história que, apesar de ter aí essas camadas de tristeza, também é uma obra que fala muito sobre o poder da literatura, sobre como livros salvam pessoas, sobre como livros são importantes pra gente. Então é uma história que me deixa assim de coração quentinho sempre que eu leio. Acho que é um livro para ler em qualquer momento. Então, para quem ainda não leu, fica aí a dica, tá? Esse livrinho é poderoso e maravilhoso. Café com Açúcar, um livro com casal clichê que aqueceu o seu coração. Para essa eu escolhi Mais Que Amigos, da Lauren Lane, que é um livro muito rapidinho de ler. Ele é um clichêzinho gostosinho de acompanhar, sabe? Aqui nós vamos conhecer a Parker, que está enfrentando aí o término de um relacionamento amoroso. Ela tá de coração partido. E ela vai contar com o Ben, que é o melhor amigo dela, para enfrentar a solteirice. E a gente já imagina o que vai acontecer aqui, né? Eles vão descobrir que, olha só, eles foram feitos um para o outro. A gente já sabe o que acontece nessa história aqui desde que a gente inicia a leitura, mas não deixa de ser gostoso de acompanhar. Eu gosto muito desses clichêzinhos para ler de vez em quando. E Mais Que Amigos é um livro assim que aqueceu meu coração enquanto eu li. Então, quem ainda não leu, fica aí a dica. Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. E eu vou ser um pouco repetitiva indicando esse livro, porque já falei dele aqui algumas vezes, mas para quem ainda não viu, para quem ainda não leu, fica aqui novamente a minha recomendação, que é o De Olho Nela, da Kate Stillman London. É um chick lit, então é uma história muito gostosa de acompanhar, apesar de trazer temas muito importantes e que deixam a gente assim arrasada em alguns momentos, né? Ou apreensivas ou indignadas. Aqui nós vamos conhecer a Bea, que é a nossa protagonista. Ela é blogueira plus size, ela ama reality shows e ela tem um coração partido. E vejam só, ela vai ser convidada
para protagonizar o próximo programa de reality show que ela assiste, onde ela vai ser a protagonista e ela vai precisar escolher entre 20 belos pretendentes um par ideal para se casar. Apesar da oportunidade de estar aí falando mais do trabalho dela, a Bea vai ficar meio receosa de se expor na mídia, né? Justamente por conta dos julgamentos em relação ao corpo dela. Só que ela vai achar também que é uma boa coisa aceitar essa proposta, já que ela pode inspirar outras mulheres como ela. E ela vai. Só que ela vai precisar enfrentar realmente muita coisa, não só com a mídia, mas também com os participantes desse programa. E a gente passa aqui muita raiva com os participantes, sabe? É muito real esse livro, mas ele também é muito necessário, porque a gente precisa muito falar desses temas. Então, é um livro que eu gostei muito, muito, muito mesmo, mais do que eu imaginava. Ele entrou aí para os meus queridos do ano, então, se você gosta de chiquilite, se gosta de histórias com temas reais e relevantes, de olho nela é minha indicação para você. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado de acompanhar aí minhas respostas para essa tag. Me conta aqui quais seriam as respostas de vocês, me conta se já leram algum desses livros, que eu vou adorar conversar com vocês sobre eles. Antes de sair desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, do meu conteúdo. Se inscreva aqui no canal também, se você ainda não for inscrito, que vai vir muito vídeo legal por aí. Lembrando que eu também tô lá na Twitch, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, eu fico lá ao vivo até aproximadamente 00h30, fazendo sprint de leitura e conversando com vocês. O link da Twitch vai ficar aqui embaixo também, então vai lá me acompanhar. E por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.